surgiu algum imprevisto. Pessoal, começou a gravar agora, tá? Já podem colocar os nomes. Agora sim, pode colocar o nome. Liliane, eu quero aprender essa técnica aí dessa paisagem. Linda. Eu também quero. Nos 3 pontinhos, tela de fundo. Porque não deu tempo de eu escolher, mas eu coloquei aí uma para ficar mais zen aí. Ficou muito bom. Nos trabalhos remotos, nas aulas, né, palestra, a gente sempre fica preocupado assim, com o fundo, né, porque às vezes sempre tem uma coisa ou outra que não é para aparecer, a gente fica, uma mexidinha que você dá, já pega um enquadramento diferente. É verdade. Uma coisa que ele está precisando atualizar é fixar os comentários, ia ser tão bom. Não fixa? Não fixa. Você tem que ficar colocando toda hora. Gente, eu preciso que vocês desliguem os microfones. Acho que alguém... Minha imagem está aparecendo aí, pessoal? Tá a minha, tá não? Tá a sua. Liliane. Não, eu tô vendo só a minha. Aparece a tela da Liliane, a minha imagem e a imagem da Liliane. Não. Pera, achei aqui. Acho que eu tenho que parar a minha, né? Para você pôr a sua, Alexandre. Não precisa. Apareceu a minha? Ainda não. Não, eu fixei aqui, mas deve que é só para mim. Setenta e 74 pessoas, olha. Podemos começar, né, Liliane? Podemos. Seu comando aí. Você quer abrir aí, Pamela? Pode ficar à vontade. Tá, vou iniciar. Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um minicurso da SICPEG. Eu sou a Pamela, sou professora e coordenadora do curso de administração da UNIG, sou administradora. Esse minicurso está acontecendo em parceria com o SEBRAE, né? Que é como iniciar um negócio, se tornar um empreendedor individual. Como palestrante, nós teremos a professora Liliane Paglianini. Ela é administradora, professora universitária e analista técnica do SEBRAE Tocantins. Eu acho que ela pode falar um pouquinho mais, né, professora Liliane, sobre a sua formação. E a palavra está com você. No decorrer do curso, do minicurso, o chat vai estar disponível para dúvidas já no decorrer, tá? Da explanação da professora Liliane. E quem tiver alguma dúvida mais específica e desejar abrir o áudio, fica à vontade. A gente já conversou sobre isso e a professora Liliane prefere que a interação ocorra no momento específico da dúvida. Ok? Obrigada. Professora Liliane, é com você. Obrigado, Pamela. Obrigado pelo convite. Com muito orgulho que a gente sempre aceita estar aqui atendendo a um pedido desse curso de administração, que tenho tanto orgulho de ser formada em administração, ser formada pela Universidade UNIG, e passar um pouquinho desse conhecimento que eu tenho nessa área de empreendedor individual. Atualmente eu sou analista técnica, estou no SEBRAE, né, como analista técnica já há 8 anos, e venho trabalhado com o empreendedor individual cada vez mais, né? Então, é um público que vem crescendo e cada vez mais a gente tem que estar se atualizando e falando para vocês um pouquinho. Então, eu acho importante a gente estar colocando aí o que é um empreendedor individual, quais são os benefícios que a pessoa tem a partir do momento que ela, né, formaliza, a partir do momento que ela tem essa empresa aberta. E como eu falei para a Pamela, vocês podem ficar à vontade para perguntar, porque às vezes no final passa direto a dúvida e aí você acaba esquecendo. Então, fiquem à vontade, pode abrir o microfone, podem fazer perguntas, ou colocar no chat. Eu não tenho acesso ao chat, porque eu estou com a minha tela compartilhada, mas a Pamela tem também. Quem quiser fazer pergunta, ela pode estar me falando. Então, agradeço vocês
pela presença, e vou falar um pouquinho para quem quer iniciar como empreendedor individual, né? Então, nós sabemos que hoje, quando nós queremos abrir um negócio, existem algumas formas de abrir esse negócio. Então, você pode abrir uma microempresa, você pode abrir uma empresa de pequeno porte, mas também você pode abrir um empreendedor individual, que é uma empresa com um CNPJ, uma empresa formal, que tem alguns benefícios a partir do momento que você abre esse CNPJ, né? E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ele. Então, vamos lá. O empreendedor individual foi uma lei que foi criada aí desde 2008, e aí ele trouxe essas condições para que as pessoas que trabalhavam de forma informal, elas pudessem ser legalizadas, ou seja, a partir do momento que eu sou empreendedor individual, eu tenho minha empresa formal, eu tenho um CNPJ, eu estou trabalhando legalmente, então, desde 2008, essa lei veio para beneficiar a todos que queriam ter o seu negócio, né, de uma maneira mais simplificada. Quais são os requisitos necessários para o empreendedor individual neste ano de 2020? Então, o primeiro deles é não faturar mais que 81 mil por ano, né? Isso, durante um ano, dá média aí de 6.750 por mês, né? Então, faturar, gente, é a venda, né? Então, o que ele vende durante o ano não pode ultrapassar 81 mil reais. Pode ser menos? Claro que pode. Então, por exemplo, num mês ele pode vender os 3 mil, no outro 5, no outro 7, mas para ele estar na condição de empreendedor individual, ele não pode ter um faturamento acima de 81 mil. Não realizar compras acima do limite máximo de 80% do valor bruto de suas receitas, né? Então, assim, a compra, gente, porque toda mercadoria que ele compra, principalmente quando é comércio, né? Ele compra com nota. Então, o valor da sua compra não pode ultrapassar 80% do valor da receita. Se ele tem uma receita de 81 mil, as suas compras não podem ultrapassar a média aí de 64 mil, né? Então, tem que ter esse cuidado. Aí, claro, se ele faturar menos, meu faturamento é 60 mil, então, 80% de 60 mil, tá, gente? Então, questões de compras, que não pode ser ultrapassado. Não ter participação em outra empresa, como sócio ou titular. Então, o seu CPF não pode estar vinculado como sócio em outra empresa, né? Não pode estar em outro contrato social. Ou se você teve uma empresa, né, antigamente, e essa empresa acabou você deixando para trás, não deu baixa, você não vai conseguir abrir o seu CNPJ MEI. Não ter sócios, né, porque o próprio nome diz, né, que é um empreendedor individual, o que você abrir de seu CNPJ é seu, né, como pessoa física, e aí você vai poder ter um funcionário, que eu vou falar daqui a pouquinho, você pode ter até um funcionário de carteira assinada. Exercer atividade que se enquadra dentro da relação do MEI, e aí a gente tem mais de 470 atividades que se enquadram como empreendedor individual. A lei diz que você não pode ser funcionário público, né? Então, funcionário público não pode ser MEI. E aí a gente tem algumas perguntas que sempre surgem, que é a questão de quem tem carteira assinada. Quem tem carteira assinada na empresa privada pode ser MEI? Pode, né? Ele pode ter a sua carteira assinada e pode abrir um CNPJ MEI. No entanto, a gente sempre deixa claro que caso ele venha a ser demitido da empresa, que ele tem carteira assinada, ele não vai receber o seguro-desemprego, né? Porque o governo entende que ele tem outra fonte de renda, porque ele é empreendedor individual. Então, se ele tiver dentro desses requisitos necessários, ele consegue abrir o CNPJ MEI, tá? Então, são os requisitos necessários para que a pessoa abra um CNPJ MEI. E aí, como eu falei para vocês, como são muitas atividades, mais de 470 atividades, são várias aí que se enquadram, né? E aqui é só um pouquinho dos exemplos, que é pessoal ambulante, pessoal da área da beleza, pessoal da alimentação, costura, né? Construção civil, pedreiro, eletricista, comerciantes de uma maneira em geral, ou seja, são várias atividades que se enquadram
aqui como empreendedor individual. Então, quem quer começar um negócio, né? Ah, eu vou, por exemplo, vender espetinho, vou vender bolo no pote, vou vender roupa, né? Que está naquele início. A forma legal de começar é você abrir o empreendedor individual, né? Que daí você vai estar legalizado, vai ter seu CNPJ, né? Nesse CNPJ que você vai abrir, você vai ter uma atividade principal, que é aquela que te dá maior renda, né, para a empresa, é o carro-chefe da empresa, que a gente chama, e você vai ter também as atividades secundárias. Elas podem ser até 15 atividades, né, no mesmo CNPJ, você pode ter até 15 atividades secundárias, né, que são atividades interligadas. Por exemplo, quem é da área da beleza, né, eu vou abrir um CNPJ de cabeleireira. No mesmo CNPJ, você pode estar colocando manicure, design de sobrancelha, né? Você pode estar colocando alguns aí segmento da beleza. Da mesma forma, construção civil, pedreiro, eletricista, encanador. Então, atividades relacionadas. Então, no mesmo CNPJ, você pode ter até 15 atividades aí secundárias, tá? Então, quando a gente vai abrir, sempre a gente pede qual a sua atividade principal, quais são suas atividades secundárias. O que é importante? Esse CNPJ que vocês abrirem, você pode estar alterando essa atividade a qualquer tempo, tá? Então, por exemplo, você começa com uma atividade, né? Uma prestação de serviço, de repente você quer incluir outra, ou de repente você não quer fazer mais aquilo, eu quero vender agora um produto ou serviço. Isso pode ser alterado a qualquer tempo, sem custo, né? O empreendedor individual, ele não precisa ter um contador, então todo o processo é gratuito. Aqui no Tocantins a gente tem as salas do empreendedor que dão todo esse suporte, né, ao empreendedor individual. Nós temos os pontos de atendimento do Sebrae também, né, em várias regionais, onde a gente faz esse atendimento ao MEI aí de forma gratuita também. E vocês, tudo feito através do portal do empreendedor, que eu vou apresentar para vocês também de uma forma gratuita, que vocês têm acesso da mesma maneira que nós, Sebrae, que Sala do Empreendedor tem. E aí, falar um pouquinho para vocês agora dos benefícios. Então, por que é importante eu ter uma empresa e eu formalizar essa empresa, eu ter o meu CNPJ? Eu abrir esse empreendedor individual. Qual benefício eu vou ter a partir do momento que eu abro o empreendedor individual? Olha só, o maior deles, com certeza, é a proteção previdenciária, que você passa a estar contribuindo com o INSS. Então, o boleto que vocês vão pagar todos os meses tem o valor da Previdência, do INSS que vocês vão ter. E aí, todos os benefícios do INSS vocês passam a ter. Por exemplo, salário maternidade, as mulheres, né? Então, a partir de 10 contribuições mensais, né? Você já tem acesso ao salário maternidade, então você vai receber, caso você venha a engravidar, a ter o filho, 4 meses aí de auxílio maternidade. Lembrando que todos esses benefícios são referentes a um salário mínimo, tá? O auxílio doença, né? Caso você venha adoecer. E olha só como é importante, né? Porque nós sabemos que ser empreendedor individual é você, muitas vezes, sozinho, né? Para tomar conta de tudo da empresa. De financeiro, de fazer a venda, de fazer a divulgação. Então, assim, se você vir adoecer, né? Como que vai entrar o dinheiro dentro da sua empresa? Então, assim, uma forma segura é você estar pagando o MEI e ter acesso ao auxílio doença. Da mesma forma, aposentadoria por invalidez, caso venha acontecer algo que você se torne inválido. Aposentadoria por idade, gente. A por idade é somado o tempo que você já contribuiu. Então, por exemplo, eu já contribuí 10 anos. Então, a partir do momento, cada boleto que você está pagando do MEI vai ser somado ao seu tempo de aposentadoria, tá? Eu nunca contribuí. Então, a partir do momento que você passa a pagar o MEI, a ter o boleto do MEI, você está contribuindo para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Tem também auxílio acidente para os dependentes, pensão por morte e auxílio reclusão. Então, é interessante a gente lembrar vocês também que para ter acesso a esses benefícios da Previdência, é necessário que haja o pagamento das guias, né, dos boletos, todos os meses. Daqui a pouquinho eu mostro também como que é o boleto, mas é importante porque se caso você vir a precisar de um benefício e se você nunca pagou o boleto, então fica mais difícil.
né, de ter acesso. Agora, se você vem pagando seu MEI direitinho, então não tem problema. Então, o principal benefício, a partir do momento que você tem a sua empresa formal, para você é a questão da previdência, né, que você passa a estar contribuindo aí com a previdência. Liliane, Oi. a Sana Vitória levantou uma questão referente à empresa virtual online, né? Que é o que a gente tem mais vivido, acho, nesse momento específico de pandemia. Teria alguma diferenciação ou o procedimento de registro no MEI é o mesmo? É o mesmo, se tiver a atividade que ela quer ter a empresa dentro do MEI, não tem diferença, tá? Ela pode abrir o CNPJ. Aí, lá no portal do empreendedor individual, tem a relação dessas atividades que eu falei, que são mais de 400. Elas estão lá, eu vou mostrar o portal, e lá tem, assim, o que o MEI pode fazer. Elas estão em ordem alfabética. Se a empresa virtual, digital, que ela for abrir, tiver a atividade dentro do empreendedor individual, ela pode abrir o MEI normal. As atividades que não são contempladas no MEI, aí sim ela precisa abrir como forma de microempresa, que é aquela que precisa de um contador, precisa de um contrato social. Então, ela já não entra na categoria de empreendedor individual. Mas se a atividade que ela for desenvolver ter dentro do MEI, ela pode abrir o MEI sim. Certo? Correto. Tá? Obrigada. Outro item, gente, a questão da isenção, né? Todo o processo de formalização é gratuito, ou seja, o MEI, ele se formaliza sem gastar nada. E aí a gente tem que ter um cuidado aqui, porque tem muitos sites falsos, muitos sites em que o empreendedor entra, coloca os dados e no final ele tem que pagar um boleto, né? Então, quando a gente coloca no Google, por exemplo, quero abrir um MEI, aparece muito site falso antes do portal verdadeiro. Então, tem que ter um cuidado, porque todo esse processo é gratuito. Como eu falei, não só abertura, mas, assim, alteração de endereço, alteração do nome fantasia, de atividade, a baixa, né? Então, tudo isso é feito de forma gratuita para o MEI. O MEI não paga, não precisa pagar nada nesse processo. E, então, se você for abrir sozinho, aí você entra no portal, que a gente vai falar o verdadeiro, e você vai ver que todo o processo é de forma gratuita. Então, tem que ter um cuidado quanto aos portais que são divulgados e que no final cobra. Porque se você cair num desses, é golpe, tá? Então, tem que ter esse cuidado, porque a gente sempre esclarece que todo o processo para o MEI é gratuito, não tem custo. Os controles são simplificados, né? A formalização é rápida e simples, então, quando vocês vão abrir um MEI, por exemplo, chega no Sebrae, quero abrir o meu empreendedor individual, leva os documentos, vocês saem de lá com o CNPJ, então é um processo sem burocracia, é tudo via internet, né? Ou pela sala do empreendedor, ou Sebrae, ou pelo próprio portal que a gente trabalha, é o mesmo que vocês vão ter acesso. Imediatamente o CNPJ, ele é gerado, você tem o número do CNPJ na mão, então, assim, é rápido, é sem burocracia, é muito simples. E da mesma forma, eu gosto de falar, é a baixa. Eu não quero mais esse empreendedor individual, eu não vou mais trabalhar com isso. A baixa também é feita no mesmo momento, né? Então, você já fica com a sua empresa, né, dado baixa. Não é como uma microempresa que você tem que pagar muitas taxas, que demora, tanto para abrir como para encerrar. Então, o MEI é muito simples. E por que é importante quando eu não quero mais o MEI? E agora eu passei num concurso, eu não quero mais o MEI, ou agora eu vou trabalhar de carteira assinada, eu não quero mais eu dar baixa. Porque se você não der a baixa, vai ficar gerando boleto todo mês, né? Então, esses boletos depois acabam indo para a dívida ativa. Então, é necessário dar baixa quando você não quer mais formalizar. E aí também, eu vou adiantando algumas perguntas, porque sempre fazem. Mas assim, Liliane, eu dei baixa e agora eu quero ter outro MEI. Posso? Pode. Então, deu baixa hoje, daqui 2 meses, 1 mês, você quer abrir outro MEI. Pode abrir. Lembro que não vai ser o mesmo número de CNPJ. Uma vez que você deu baixa, quando você abrir, vai se gerar um novo número de CNPJ. Essa empresa também não é uma empresa que você transfere, né? Eu não quero mais, eu vou vender a minha empresa. Esse MEI não é transferível. Você tem que dar baixa e a outra pessoa vai abrir um MEI para ela. Porque o benefício desse CNPJ está no seu CPF, né? Então, para você. Então, não tem como, por exemplo, vocês trabalham em 2 pessoas dentro de uma empresa, você é MEI,
o outro não. O outro, se acidentou, você querer o auxílio doença para ele. Não tem como, tá? É para você que é empreendedor individual o benefício. Não tem como ser do outro. Aí o outro vai trabalhar com você de carteira assinada, ele vai ter o benefício dele, né? Caso ele seja carteira assinada. A gente tem também, depois que vocês, né, formalizou, tem um CNPJ, você passa a ter pessoa jurídica, você pode ter uma conta pessoa jurídica nos bancos, né, tanto os bancos federais, né, Banco do Brasil, Caixa, como os bancos privados, né, todos eles, cooperativas de crédito também, trabalham aí com empreendedor individual. Então, você passa a ter uma conta jurídica, você pode ter maquininha de cartão, né, então, assim, você pode ter acesso, inclusive, a crédito. A gente vê aí que os bancos oferecem algumas linhas de crédito para empreendedor individual também. Então, assim, o banco que você tem relacionamento, claro que é mais fácil, né? Então, você já tem relacionamento com o banco, você abre sua conta jurídica, movimento, então fica mais fácil você conseguir o crédito aí no banco que você tem relacionamento, né? Então, um dos benefícios também, a partir do momento que você se formaliza, é esse acesso ao serviço bancário de uma maneira geral, a ter uma conta jurídica, a ter máquina de cartão. Então, todo esse cuidado aí você pode ter aí a partir do momento que você se formaliza também. Liliane, desculpa. Pode o falar. João Vitor Souza fez a seguinte pergunta. E quando o faturamento anual de um CNPJ, cadastrado como MEI, ultrapassa R$81 mil? Paga multa? Isso, sim. Ele vai também, a partir do momento que ele ultrapassa, ele vai desvincular, né? Ele vai migrar da posição de MEI para microempresa. Também vai ter essa migração, e aí ele vai pagar multa também. E aí é feito um cálculo aí do quanto ele ultrapassou, né? De quanto que foi que ele ultrapassou, desde quando ele ultrapassou o faturamento. E aí, assim, a Receita Federal tem acesso às notas fiscais, né, que você tirou, e tem acesso também à sua venda de cartão de crédito, de débito, a maquininha de cartão. Então, tudo que você passou na maquininha e que você emitiu de nota, a Receita tem acesso. Então, você é obrigado a fazer uma declaração anual, vou falar daqui a pouquinho também, todos os anos, no mês de janeiro. Então, quando chegar em janeiro de 2021, você vai declarar quanto que você faturou em 2020. Então, vamos supor que quando chegou na declaração, você vai lá e declara lá 100 mil, né? Então, ou seja, você ultrapassou o valor, você vai migrar e também vai gerar o boleto da multa do que você ultrapassou desse valor, né? Lembrando que o MEI, um outro benefício dele que a gente vai falar porque ele pode emitir nota fiscal. Então, você pode estar vendendo tanto em licitação, participando de licitação, né, do governo estadual, municipal ou federal, como também pode estar vendendo para pessoa jurídica, né? E aí você vai emitir nota. Então, vendeu para pessoa jurídica, você emite nota. Para pessoa física, você não é obrigado a emitir nota, mas para jurídica, sim. E aí, quando você vai fazer declaração, a gente precisa declarar a sua venda. Então, você tem que ter esse controle do que você emitiu de nota, do que você vendeu com cartão, porque lá você vai ser cobrado, né? Se você não declarar o total correto, a Receita tem acesso a essa informação pelas notas e pela maquininha. E aí acaba que você paga multa, sim, e você migra, né, da condição de empreendedor individual para microempresa, que quando você vai ter aí a questão do Simples Nacional, ou do lucro presumido e do lucro real. Você vai ter outra forma de pagar imposto. Não é mais esse imposto do MEI, que eu vou mostrar para vocês agora, que é cerca de R$55, né? Então, a gente vai pagar mais porque você cresceu, né? Fatura mais, você sai dessa condição de MEI para microempresa. Então, é outra forma de calcular o seu imposto. Eu acho que eu respondi. Depois vocês podem estar colocando aí, caso tenha mais dúvidas. Respondeu. Aí, já complementando, aproveitando que você falou sobre nota fiscal, talvez até adiantando um pouco. O Anderson perguntou referente à emissão de notas fiscais, né? Porque quando você não é regulamentado, você vai na prefeitura e emite uma nota ali de terceiro. A nota de produto, você poderia falar para a gente melhor? Isso, então, vamos lá. Você não é formalizado, você vende mercadoria. E quando você vai você tem que ir na prefeitura, ou quando você presta serviço, alguém te pede uma nota,
você tem que pagar, por exemplo, aqui no município, o ISS, né, de 5%, mais as taxas, então acaba ficando um valor mais alto. Quando você é MEI, você não precisa pagar esse valor lá, porque o boleto do MEI que você paga já está incluso dentro dos 50 o ISS que vem para o município. Então, você não precisa fazer esse pagamento lá, igual você vai tirar uma nota avulsa. Aqui em Gurupi, por exemplo, não sei se quem está assistindo é todo mundo de Gurupi, mas aqui em Gurupi, a nota fiscal, por exemplo, é eletrônica, de serviço, né? Então, lá na sala do empreendedor, as meninas já cadastram um login, uma senha, você entra no portal da prefeitura e no EBIS e já emite sua nota fiscal por ali, pelo sistema, né? Da mesma forma, quando você é comércio, também você vai emitir a sua nota fiscal eletrônica também, né? Então, hoje tem essa facilidade da emissão de nota, e aí você não precisa pagar, no caso da prestação de serviço, esse imposto separado, igual você pagava quando você tirava as notas avulsas, né? Então, tem esse benefício também quando você é MEI. E aí, agora eu vou mostrar para vocês o quanto que é que paga aí esse boleto que você paga todo dia 20, se você for formalizado. Outro benefício, gente, é a questão da licitação, né, que eu comentei com vocês. Então, você pode vender aí para o governo federal, estadual, municipal, e aí, se você for formalizado, porque você emite nota, você pode estar participando de licitação. Se você presta algum tipo de serviço que a prefeitura abre licitação, ou se você vende alguma mercadoria que um órgão público está precisando, ou uma empresa privada, você pode estar participando de licitação, porque você está regular. E aí tem a questão das certidões, né, que você pode emitir. Se você estiver pagando os boletos, a sua certidão negativa gera normal, de FGTS, de certidão conjunta, e aí você pode estar participando aí de licitação e tendo mais essa oportunidade de ganhar dinheiro, né, que é você participar de licitação. Então, assim, são vários benefícios, como eu mostrei para vocês, desde a previdência até bancário, você conseguir vender para o público, né? Então, por quê? Porque você formalizou, tem seu CNPJ, tem sua empresa. E aí, os controles, né? Falar de controles. Os controles, gente, é você que vai fazer. Quem vai fazer a gestão do seu negócio como MEI é você. Então, não é obrigada a ter aqueles livros fiscais, não. Todo esse controle é seu. Aí você pode utilizar, por exemplo, um livro caixa, desses que compra em papelaria mesmo. Você tem no próprio portal um modelo de relatório mensal de receitas. E por que isso é importante? Porque o MEI precisa fazer a declaração anual, como eu disse para vocês. Quando chegar em janeiro, você vai declarar. E aí, quando você chega, por exemplo, lá para fazer uma declaração lá no Sebrae, a pergunta que a gente faz é: qual foi o seu faturamento no ano de 2020? E aí, se você não tem um controle de anotar, e esse modelo aí embaixo desse livro caixa mostra um resumo mesmo, quanto que você vendeu em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Ah, Liliane, 3 mil só, beleza, vai declarar 3 mil, 5 mil, beleza. Não, Liliane, foi um ano péssimo, teve a pandemia, não vendi nada, então a minha empresa não rendeu, mas a gente tem que fazer a declaração, é obrigatório. Então, assim, a gente só sabe fazer uma boa declaração se nós temos essa gestão, né, do controle financeiro. E é importante também, para quem é empreendedor individual, entender como que funciona o negócio, né, como que está ganhando, quanto que está pagando de conta. Então, assim, são controles simples, onde você vai colocar a sua entrada e a sua saída. E no final, o importante é o quê? Faturamento é tudo que você vendeu. Não estou falando de lucro, que é daquele que depois você tira as despesas. Não. Quando você faz a declaração, é declaração total de quanto você vendeu. Então, você precisa ter isso anotado. Se você tira nota fiscal, lá no EBIS, gera um relatório de notas emitidas. Então, facilita, né? Se você vende com cartão, você tem que ter esse cuidado também para declarar todo o valor que você vende com o cartão. Também tem como tirar esses relatórios, né? E também em banco, se você tem uma conta jurídica, tem como você puxar esse extrato de quanto você vendeu. Enfim, é fundamental
nós termos a gestão do nosso negócio, nós entendermos se o nosso negócio está bom, está ruim. E aí, eu sempre digo, é a importância de anotar. Nós precisamos anotar, nós precisamos ter o controle do nosso negócio. Eu só sei se meu negócio está bom ou ruim se eu, né, tenho isso anotado. Então, a gente vê vários empreendedores aí que falam, no meu negócio entra dinheiro, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei para onde o dinheiro está indo. Então, assim, isso é gestão, isso é anotar. Então, assim, da mesma forma que a pessoa física, né, que nós devemos controlar o quanto a gente ganha, como a gente divide o nosso dinheiro, é o nosso negócio. E aí o MEI tem uma dificuldade muito grande de fazer essa gestão, né, de fazer esse controle financeiro. E assim, para quem vai começar, gente, é anotando mesmo, né? Por exemplo, hoje eu vendi R$200, hoje dos 200 eu paguei 50 de fornecedor, aí eu peguei 30 para despesa pessoal, e ir separando para que no final do mês você tenha uma visão de como que o dinheiro do seu negócio foi distribuído. E assim, lembrando que eu sou MEI, eu tenho o meu negócio, e o meu negócio, ele tem que pagar o meu salário sim, né? Então, assim, se você tem um faturamento de 5 mil por mês, quanto que você vai ter de salário? E aí a gente tem que colocar isso, né, que na administração a gente chama de prolabore. O meu MEI, ele tem que pagar o meu salário. O meu salário é 3 mil, porque eu tenho que pagar fornecedor, tenho que pagar energia, tenho que pagar, enfim, a sua despesa, o seu salário. E sobrar um pouquinho para investir na empresa, o que é importante também. A gente não pode deixar de estar investindo para a empresa crescer, para a empresa melhorar, né, para mudar a aparência. Então, assim, essa gestão é o empreendedor individual que tem que fazer. E é muita coisa? Né? Porque eu tenho que fazer, se eu sou prestadora de serviço, eu tenho que prestar o serviço, eu tenho que vender o serviço, eu tenho que controlar o dinheiro que entra, mas assim, com muito, né, com muita anotação, com muito controle, dá certo. Então, é importante essa parte de gestão, porque você precisa fazer uma boa declaração, né, para saber o quanto seu negócio está rendendo. Se você for, por exemplo, pedir um empréstimo no banco, um documento que o banco vai pedir é a sua declaração anual. Então, de nada adianta você chegar lá e falar para o banco, eu faturo aí 80 mil, e aí a sua declaração foi de 40, porque você não esqueceu alguma coisa, não fez correta. Então, assim, tem que fazer essas anotações para fazer uma boa declaração. E a gestão só depende mesmo do empreendedor, tá, gente? Eu vou falar o valor. Oi, pode falar. Quanto às licitações, o Anderson fez um questionamento. O MEI tem alguma limitação referente a processos licitatórios? Hoje tem a lei, né? A lei geral, ela estabelece que os órgãos aí, eles têm, né, que ter esse benefício, que comprar do MEI. Então, assim, uma limitação, gente, é o faturamento, né? Você não pode entrar numa licitação de 100 mil, 200 mil, porque o seu faturamento máximo é 80 mil. Então, assim, acaba que a sua limitação, se você tiver na atividade, por exemplo, eu presto serviço de conserto de ar-condicionado, surgiu uma licitação, 20 mil, vou entrar, você pode entrar, porque você já sabe quanto você tem de nota, quanto você pode estar participando, e aí você vai entrar na licitação, mas assim, uma licitação de 100 mil já não cabe para o porte do MEI, então assim, quando cabe, o seu faturamento é o que vai dizer, então assim, não adianta também, você já emitiu esse ano 60 mil, entrar numa licitação de 30, você vai extrapolar, você não vai continuar na condição de MEI, então tem que estudar um pouquinho aí essa questão, mas assim, tem licitações, por exemplo, compra, né, de produtos, né, suprimentos de informática, de prestação de serviço de manutenção, né, de veículo, de ar, que o município faz, compra aí de merenda escolar, né, que compra alguns produtos, que pode ser do MEI, então tem várias áreas que o MEI pode entrar, e aí tem que ficar atento mesmo ao faturamento, para você se manter dentro, né? Então, ver o valor certinho que você, né, tem de limite, para não extrapolar e não sair da condição do MEI. E, claro, se você quiser sair e entrar como ME, também aí seu limite é maior, né? Que a gente sabe que o MEI é até 81 mil, mas aí eu não sou mais MEI, o meu faturamento não permite, então você é ME. E a ME a gente sabe que vai
aí até 360 mil de faturamento. Então, é outra condição. E aí você pode estar participando, né, em maiores valores. Mas o faturamento acaba sendo um limitante aí na participação. Quanto que a gente paga para ser empreendedora individual, então, Liliane? Quanto que eu pago se eu tenho atividade de comércio, se é aquela compra e venda de produto, né? Se eu vendo roupa, se eu vendo bijuteria, se eu vendo lingerie, enfim, comércio. Atividade de comércio paga R$ 53,25 por mês. Dentro destes R$ 53,25 está o INSS, que é 5% de um salário mínimo, mais o ICMS, né, que é o imposto do Estado, que é R$ 1. Então, quem é atividade de comércio paga R$ 53,25. Isso, gente, é calculado em cima do salário mínimo, tá? Esse 5%. Então, o INSS, se ano que vem, 1º de janeiro, o salário aumentar, o valor do MEI vai aumentar, porque sempre é 5% do salário mínimo. Então, esse cálculo aumenta à medida que o salário mínimo aumenta. Mas o que é importante vocês observarem? Que se eu tenho uma atividade, eu vendo roupa, eu pago para ser MEI, R$ 53,25, e tem o benefício do INSS, por exemplo, é muito mais em conta eu estar aqui formalizado do que eu pagar o carnê, né, individual, de contribuição individual do INSS, que ele é 11%, para você ter o mesmo benefício de um salário, né? Então, 11% de um salário mínimo é praticamente o dobro do que paga como MEI. Então, assim, se você tem uma atividade, se você é prestador de serviço ou tem atividade de comércio que enquadra, compensa você estar formalizado, contribuindo, né, para o INSS. Então, a gente vê aí muitas pessoas, por exemplo, diarista, né, que paga lá, contribui com 11%, sendo que dentro do MEI tem atividade diarista, e ela vai estar pagando 5%, né? Então, é uma vantagem também, além de todas que eu falei, a questão do valor, né? Então, o valor de 5% aí é bacana. Então, isso para quem tem atividade de comércio. Quem tem atividade de prestação de serviço, né, esse ano está contribuindo com 57,25, que é o INSS, mais R$ 5,00 de ISS. Então, o seu boleto vai vir no valor de R$ 57,25. Quem tem, dentro das atividades do MEI, apenas prestação de serviço, R$ 57,25. Mas nós temos também quem tem, dentro das 15 atividades lá, por exemplo, eu tenho 5 atividades, por exemplo, eu tenho uma oficina e eu conserto pneu, mas eu também vendo o pneu. Então, eu tenho comércio e tenho serviço. Então, eu pago R$ 58,25. Aí, você está contribuindo com o INSS, com o ISS, né, que é o imposto do município, e com o ICMS, que é o imposto do Estado. Então, o seu boleto esse ano é de R$ 58,25. Independente do tanto de atividade que você tem. Se você tem uma ou se você tem 15 dentro do mesmo CNPJ, é esse valor que você vai pagar, né? No caso, se for comércio e serviço, tá, gente? Não altera o valor. Então, todos os seus boletos, se você é prestador de serviço e comércio, todos os seus boletos serão no valor de R$ 58,25, tá? A gente emite os boletos, depois que você formaliza. Todos esses boletos vencem sempre no dia 20, não tem como alterar essa data. E aí, esse boleto você pode pagar pelo aplicativo, débito em conta, lotérica, mas sempre é dia 20, tá? E aí, o boleto vem todos com esse valor até o final do ano. Aí, se tiver alteração de salário, muda por causa dos 5% de INSS. Então, é isso que você paga para ser empreendedor individual hoje, para ter o seu CNPJ, para ser essa pessoa jurídica aí que está iniciando um negócio, né? Então, a gente tem esses valores aí. O empreendedor individual, ele pode ter um contrato, né, um empregado com carteira assinada. E aí a gente gosta de reforçar sempre que se você contratar, você tem que pagar todos os direitos dele, né? Então, você vai assinar a carteira, e aí você vai ter que lembrar que ele tem férias, ele tem 13º, se ele fizer hora extra, você tem que pagar, se ele trabalhar em horário, né, noturno, tem adicional noturno, e você tem um custo também para o empregador aí de previdência, que é 3% do salário mínimo que você tem que pagar, e 8% o depósito do FGTS que você tem que pagar para ele todos os
meses até o dia 7 de cada mês, né? E o empregado, você vai descontar, né, do salário dele, 8%, que é o INSS dele. Então, você vai estar descontando aí também os 8% dele, porque ele está com a carteira assinada. Mas lembrando sempre dos direitos dele, tá? Para que não tenha problemas trabalhistas. Então, pode ter apenas um funcionário de carteira assinada. Liliane, mas na minha empresa tem 2. Se você assinar a carteira de 2, você perde a né, condição de empreendedor individual, que passa também para a microempresa. Não tem como o MEI ter 2 funcionários de carteira assinada. Isso, o MEI é apenas um, tá, gente? Então, até pela questão do faturamento, o faturamento dele é só até 81 mil, então não tem como. E eu não posso pagar menos aí do que o salário base da categoria, né? Então, se a categoria diz que o salário base é 1.045, eu preciso pagar o 1.045. Então, tem que ter todo esse cuidado aí quando a gente fala de contratar um empregado, tá? Outra questão que é sempre levantada é a questão de você contratar o seu esposo, né? Meu esposo ou esposa, e pode ser contratado, e aí a gente deixa claro que não pode, tá, gente? Não pode contratar-se na carteira do esposo ou da esposa, né? Então, por vários motivos, isso aí já não é mais permitido. Então, tem algumas categorias aí que já tem a vantagem de poder trabalhar através de um contrato. Por exemplo, o pessoal da beleza, né? A gente tem a lei do salão parceiro. Então, eu sou dona do salão, eu tenho um CNPJ de microempresa, todas as meninas que estão ali, né, que fazem unha, que fazem cabelo, depilação, sobrancelha, elas são MEIs. E aí, eu, como microempresa, o meu CNPJ faz um contrato junto ao CNPJ delas, onde a gente vai estabelecer a condição de trabalho, né, de porcentagem, de uso, enfim. Então, isso hoje é permitido pela lei, então, todas as meninas, por exemplo, que estão dentro do salão, eu não preciso contratá-las, elas podem se tornar empreendedoras individuais e a gente fazer um contrato de relação. Então, isso facilitou muito, porque o que antes dava muitas causas trabalhistas, hoje não dá, né, porque ali é uma empresa, um CNPJ com outro CNPJ. E a gente vê já várias empresas grandes que fazem isso, né? Então, por exemplo, o frigorífico, né? Para ser motorista, os motoristas têm que ser empreendedor individual. Então, também dessa forma. A gente já vê várias empresas de representantes de venda que pedem que a pessoa tenha o MEI, né? Então, eu já vi várias pessoas que falam, Liliane, a pessoa quer que eu vou trabalhar, mas quer que eu abra um CNPJ, me explica. Então, assim, por quê? Porque você vai estar contribuindo, você está contribuindo com o INSS, né? Vai estar contribuindo aí para o seu futuro, para a sua aposentadoria, e não vai gerar a causa trabalhista, porque é um CNPJ fazendo um contrato de trabalho aí com outro CNPJ. Então, isso hoje, vários segmentos aí a gente já vê atuando dessa forma com o MEI, tá? Então, é algo que vem acontecendo muito, e com certeza alguns de vocês que estão aí já viu uma situação dessa maneira. Liliane, Vicente, o Elifal fez uma pergunta, até me corrija, Elifal, se eu não tiver compreendido bem. Ele perguntou se pode contratar um outro prestador. Eu entendi ele perguntando se pode contratar um outro MEI. Isso. Tem uma empresa não é bem uma relação assim de contrato, né? De contratar carteira assinada, não, mas é igual eu falei, vai fazer um contrato entre o meu CNPJ, por exemplo, eu, Liliane, tenho um CNPJ, eu vou fazer um contrato de prestação de serviço com você, que tem, a Pâmela, por exemplo, tem um CNPJ MEI, aí ela vai prestar serviço, a gente vai estabelecer qual vai ser a nossa relação, por exemplo, 25% da venda você tem que passar para mim, para manutenção do prédio, para energia, para isso, então tudo que você fizer, tantos por cento você passa para mim. Isso vai ser acordado num contrato entre os dois CNPJs, tá? Então, isso hoje, igual eu falei, na beleza, por exemplo, no segmento da beleza, isso é feito muito, e aí tudo é estabelecido através desse contrato, né? Onde vai estabelecer o que cada um tem que passar para o outro, de manutenção, geralmente, né? Do espaço, né? Do que vocês uso de material, enfim, o que você usa, como que é feita essa relação de vocês, mas pode. E aí também a gente teve
a questão da lei da terceirização também, que veio facilitando isso tudo, né? Então, a gente hoje pode muitas atividades serem terceirizadas, não mais como era apenas, né, segurança e serviços gerais, hoje já pode muito mais atividades. E aí o MEI veio facilitando essa relação. Então, pode sim, um prestador de serviços, você trabalhar para mim e você ser MEI, e a gente fazer um contrato ali que vai estabelecer todo serviço que você pegar, tantos por cento vai ser passado para cá, para manutenção. Isso pode, né, através de um contrato aí, ser feito. Então, é por isso que eu dei o exemplo da beleza, que hoje, por exemplo, os grandes salões de Gurupi, todas as meninas que estão lá dentro, elas são formalizadas, elas têm um MEI e é estabelecido esse contrato. Acho que era isso a dúvida dele, né? Acredito que sim, ele colocou no chat que é ok. Isso. Então, olha só. E aí, aquela pergunta básica, né? Eu falei os benefícios, falei tudo que tem que ser feito. E aí, como que eu me torno, então, empreendedor individual? Pessoal, é tudo de forma gratuita, como eu falei, e o portal do governo federal, que nós, como Sebrae, fazemos, a Sala do Empreendedor atende, né, aqui no Tocantins, esse aí, portaldoempreendedor.gov.br, é tudo de forma gratuita, é o portal do governo federal, por isso que ele é .gov, então tem que ter essa atenção, como eu falei, porque existem vários portais falsos, tudo é feito por ele. É necessário de documento ter RG, CPF, o endereço comercial e o endereço residencial, se você tem um ponto comercial. Se você não tem o seu endereço residencial, vai ser o mesmo do comercial, né? Por exemplo, Liliane, mas eu presto serviço fora, então é só o endereço residencial. Quem não tem ponto comercial é o da casa. O título de eleitor, hoje é necessário um e-mail, né? Porque precisa da senha do Gov, e aí sempre tem que chegar no e-mail, então é necessário ter um e-mail. Quem declarou imposto de renda pessoa física nos últimos 2 anos, é necessário apresentar o recibo, o número do recibo, porque senão a gente não consegue, né, abrir esse MEI. Tem algumas perguntas sempre também que a gente gosta de esclarecer, que, por exemplo, eu tenho meu nome no SPC, no Serasa, eu posso abrir o MEI? Pode abrir o MEI. Isso não é impedimento de que você tenha o seu registro, tá? O seu CNPJ. Então, quem tem o nome aí sujo não tem problema. Só é impedido, gente, quem a atividade não entra no MEI, quem o faturamento vai passar de 81 mil, ou quem tem o nome vinculado a outra empresa como sócio, né? Se é sócio, não tem jeito, na hora que a gente lança o seu CPF, fala que o seu CPF já está vinculado a uma empresa como sócio. Agora, só de carteira assinada, como eu falei, pode abrir, sem problema, só não vai receber seguro-desemprego caso você venha a ser demitido do outro emprego, tá? Então, isso aí são os documentos que são solicitados, aí quando a gente faz a abertura, ela vai pedir qual é o capital social. O que é o capital social? É quanto você gastou para iniciar o seu negócio, né? O que você comprou de equipamento, o que você comprou de mercadoria, quanto você gastou, investiu ali para iniciar o seu negócio, que é o capital social. E é solicitado também o nome fantasia. Sua empresa tem um nome fantasia, né? Você pensou em algum nome? Se não pensou, aí fica o seu nome mesmo, que a gente chama, né? O seu nome de razão social vai ser o mesmo seu nome fantasia. Então, são algumas informações que são solicitadas aí no momento da abertura. Esse aqui é o formato, né, do portal do empreendedor, quando a gente entra. E aí, quem vai abrir, vai ali daquele lado ali do Quero Ser. E aí, por exemplo, se você quer saber se a atividade que você faz está incluída no MEI, eu posso ser MEI, será fazendo isso? Aí você clica aí no Quero Ser, que tem lá a relação das atividades, o que o MEI pode ser. E aí você vai ver todas essas atividades em ordem alfabética, são muitas atividades, vocês vão ver atividades aí que você nunca imaginou e que tem ali, é muito bacana, a gente está dando uma olhadinha sempre. Lá no Já Sou, é para quem já é MEI, que deseja fazer alguma alteração, deseja fazer baixa, deseja gerar um boleto, deseja, enfim, fazer qualquer alteração aí depois que você tem CNPJ, a gente tem esse lado aí que é o Já Sou. Quem já é MEI, entra nesse lado aí do portal. Sobre o pagamento da DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, ele é sempre dia 20, e caso você não consiga pagar dia 20, tem uma multinha de 0,33 por dia, limitada a 20%, e Selic aí de 1%. Então,
Esse aqui é o modelo do documento do boleto, tá? Que gera, como eu falei, ele tem a facilidade de você pagar aí de tanto, né, débito em conta, lotérica, aplicativo, né? Então, várias formas aí ele pode ser pago. Só que ele, se passou do dia 20, dia 21, você não consegue mais pagar ele, porque ele não calcula o juro automático. A gente tem que gerar outro, tá? Então, assim, ou entrar no portal e gerar, ou no Sebrae, ou na sala do empreendedor, vocês conseguem gerar outro. Mas ele sempre vence dia 20, e aí ficar atento aí ao prazo de pagamento, para que você possa estar aí contribuindo, e caso venha ter necessidade, não tenha problemas. A declaração anual, todo ano o empreendedor deve fazer. Oi. Desculpa, novamente. Pode O falar. Anderson levantou uma questão quanto ao faturamento total. Já se existe algum trabalho, alguma previsão para que esse limite altere? Isso aí é um velho pedido, sabe? Mas faz tempo que a gente vinha falando que deveria aumentar, porque realmente é pouco, perto de tudo, de como está, né, o cenário mesmo econômico, aumentou muito tudo, né, e aí, assim, atualmente não se fala nesse aumento, mas já teve estudos aí de 120 mil, 90 mil, mas por enquanto já tem um tempo que parou aí nos 81 mil, e a gente não viu falando mais nesse aumento, mas era muito importante que isso acontecesse mesmo, para mais pessoas aí se enquadrarem como MEI, porque realmente 81 mil é pouco, né? Então, essa média aí de 6 mil e pouco, a gente sabe que tem muitas atividades aí que não se mantém, porque, por exemplo, eu compro produto Porque é muito apaixonado, caro, professor, é apaixonado. porque compra o produto e na hora de vender, né, sai muito, acaba desenquadrando, porque ultrapassa. Então, infelizmente, ainda a gente não tem esse estudo de que recentemente possa mudar, mas torcemos para que isso aconteça. Fica defasado, não é? Fica defasado e assim, né, é pouco demais, assim, perto de tudo que aumentou, principalmente agora, né, durante a pandemia, as coisas aumentaram muito, então acaba que qualquer prestação de serviço, atividade que você faça, você fica ali no limite mesmo, né, então a gente torce mesmo para aumentar, para mais pessoas aí conseguirem se manter aí no meio, que é importante também, né, para o desenvolvimento da economia. E aí, quando acontece, por exemplo, agora, muitas pessoas abriram um MEI, né? Então, por mais que a gente esteja na pandemia, várias pessoas identificaram uma oportunidade de negócio agora. E acabaram, né? Ou porque foi demitida, ou porque identificou uma oportunidade, resolveu abrir o MEI. E assim, é importante sempre o crescimento, né? Que as pessoas queiram sair da condição de MEI para microempresa, ou seja, estou ganhando mais, estou crescendo. Mas para isso tem que ter essas condições iniciais aí, né, de crescer, né, a empresa. Então é importante mesmo esse aumento do faturamento. A declaração anual, gente, ela é de 1º de janeiro a 31 de maio. Todos os anos, essa declaração anual, como eu disse, é obrigatória. Então, chegou mês de janeiro, já sabe que você tem que declarar, que é quanto você vendeu no ano anterior. Então, a declaração é feita, pode ser feita também Sebrae, Sala do Empreendedor, ou você mesmo entrar pelo portal e fazer a sua declaração falando lá. Não precisa entregar documento, nota fiscal, não é necessário, tá? A única coisa que a gente lança é o valor que você vai declarar. Ah, vou declarar 60, 50, 10 mil, 2 mil. Enfim, quanto você vendeu, você vai declarar. E a gente não guarda documento fiscal, isso fica guardado com você, tá? Nem Sebrae, nem Sala do Empreendedor vai pedir esses documentos fiscais para você. Mas isso fica com um cuidado seu. Lá no início, eu falei a questão das compras. Por quê? Porque a Receita Estadual, gente, ela tem acesso a essas notas de compras de vocês. Então, se você ultrapassou os 80% do que você vende, a Receita tem acesso e aí acabou, muitos MEI acabaram sendo desenquadrados aí, quando foi ver, nem era mais MEI. Foi pego pela compra, tá? Porque, por exemplo, eu comprei 100 mil e vim aqui e declarei os 81. Então, a compra também, porque você compra com nota, né? Então, a Receita Estadual tem acesso a isso, então tem que ter esse cuidado também para se manter aí dentro da condição de MEI, né? Para você ser MEI mesmo. Então, de 1º a 31 de maio, você tem a obrigatoriedade aí de fazer a sua declaração anual. Por isso que eu parei lá naquele slide lá do controle, porque esse controle é seu.
é você anotar mesmo quanto você vendeu por mês. Eu sei que tem atividades aí que é mais difícil, porque a rotina é muito rápida, mas assim, no final do dia, conta o seu dinheiro e lança. No final do mês, você saber quanto que você vendeu naquele mês, tá? Fica um controle mais correto aí. Para quem não mexe com conta, para quem não mexe com maquininha do cartão, tem que ser manual mesmo. Tem que ser no caderninho mesmo aí, fazendo essas anotações. E aí a gente sabe que tem muita gente que tem essa condição e que tem que anotar mesmo no caderninho para ficar controlado. Algumas observações, né? Só para reforçar que funcionário público não pode, não se enquadra como MEI. Observar os dados lançados no site, se estão corretos, né? Quando for fazer a legalização por conta própria, gente, cuida muito nos dados, no site que você está, se é o portal correto. Se você ter dúvida, falar, eu não sei se esse é o portal correto, dá uma ligadinha no Sebrae, fala assim, ó, eu estou nessa página, essa é a verdadeira? Então, para você fazer tudo certo, para não cair aí em golpe, né? Para não ter boleto, para não lançar seus dados. Outra observação importante, alguns benefícios que você não recebe ao registrar, o seguro. O seguro, gente, não só quando você vai ser demitido, mas, por exemplo, se você está recebendo. Eu estou na terceira parcela, eu estou na segunda parcela, e aí eu abri o MEI, você não vai receber a restante, tá? Do seu seguro. Então, o seguro do mesmo jeito, né? Se você estiver recebendo, vai parar de receber, ou se você está trabalhando de carteira assinada, tem um MEI e foi demitido, da mesma forma. E não recebe aposentadoria por invalidez. Por quê, gente? Porque vamos supor que você é aposentado por invalidez. Significa que você não tem condição de trabalho. E aí você abre um MEI. Significa o quê? Que você tem condição de trabalho. Você vai ter uma empresa, você vai prestar um serviço, ou vai vender algo. Então, assim, são 2 benefícios aí que você não vai receber. Então, tem que ter o cuidado aí com essa questão, se caso você seja aposentado por invalidez, tá bom, gente? Aqui são sites, né, falsos ou boletos que chegarem para vocês ficarem atentos aí a isso aí. Isso é um site falso também, que gera boleto no final, que são sites que não é o verdadeiro, que você acaba lançando aí para formalizar e vai no lugar errado. Tudo que eu falei, gente, está aí dentro do portal do empreendedor, tem aí um link de dúvidas frequentes. Lá tem tanta coisa legal, muita dúvida dá para você tirar quando você clica, bem em cima aí onde está escrito Portal do Empreendedor, tem serviços, dúvidas frequentes. Tudo que eu falei, toda essa palestra aqui é extraída do Portal do Empreendedor, então a gente busca sempre estar atualizando vocês do que vem surgindo. Uma última novidade que surgiu foi a questão do alvará, né, do MEI. O MEI não é mais obrigado a ter o alvará, a pagar o alvará. Então, assim, tem esse outro benefício que surgiu esse ano, e aí é outro benefício para o MEI também. Então, o MEI vem aí cheio de benefício para quem quer começar um negócio, que tem essa atividade, nada melhor do que começar da forma regular, né, sendo um empreendedor individual. Falando um pouquinho do Sebrae, o Sebrae trabalha muitas capacitações para o MEI, muitas em formas de oficinas, né, de preço de venda, de como formar o preço, de como controlar seu dinheiro, de vendas. Também são oficinas e palestras gratuitas, então é bem bacana estar, né, inteirado em todas as palestras que o Sebrae vem fazendo para capacitar esse público mesmo do MEI. Temos consultorias também, então tem muita consultoria. Esse ano a gente, né, foi muito rico nessa parte de consultoria tecnológica mesmo, que é o nosso Sebrae Tech para o MEI. Então, melhorou muito os negócios. Então, foi uma forma da gente estar ajudando aos pequenos negócios. Então, assim, toda dúvida que vocês tiverem em relação ao portal, estamos aí mesmo para ajudar, para tirar essas dúvidas de vocês. Fica à disposição também, se ainda tiver perguntas para a gente responder. Fiquem à vontade para perguntar, Pâmela, se tiver mais alguma coisa aqui que eu possa ajudar. Tá. Voltando na questão das notas fiscais, o Anderson já ficou com algumas dúvidas. Questão da emissão, né? O MEI ele vai dispor de blocos de notas, né? Que ele vai confeccionar. E você pode falar mais um pouco sobre isso para a gente? Isso. Eu não sei de onde ele é, mas depende muito da cidade. Por exemplo, Formoso ainda é bloco de nota.
Então, lá no Formoso, ele ainda vai ter que emitir um bloco. Aqui em Gurupi já é eletrônico, igual eu falei. Pelo próprio Webis, ele entra lá, a prefeitura, ele vai lá na prefeitura, ele vai, depois que ele tem o CNPJ, ele vai cadastrar um login e uma senha, as meninas lá da sala cadastra, ele vai tirar a nota fiscal da casa dele. Entra no site da prefeitura pelo Webis e tira a nota fiscal, com muita facilidade. Mas a dúvida dele é referente a notas de produto. De produto? Hoje já é eletrônica também. Hoje já é. Correto. Aí tem uma outra dúvida aqui, Liliane, que eu não sei se você poderia esclarecer para a gente também. O João Vitor está perguntando referente ao funcionário público, né? Que não pode ser MEI, é somente aprovado em concurso público, ou aquele, por exemplo, contratado por uma prefeitura. Não pode também? Pâmela, os contratos, teria que ver se tem alguma cláusula no contrato dele que tenha isso, que não é permitido ele ter outra atividade, né? Outro CNPJ. Ou ele verificar junto ao RH, se caso não tenha cláusula para confirmar, né? Mas, assim, o funcionário público contratado não é a mesma condição do concursado, né? Então, assim, se não tiver cláusula, ele pode ter o MEI, sim. Eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal quanto a isso, porque eu já visualizei, né? O Tribunal de Contas, hoje do Estado, ele tem relatórios específicos que cruzam informações de quem tem um CNPJ, que seja como MEI ou ME, com contratos e concursados. Ainda que não seja concursado, mas se você está na folha de pagamento, você é servidor e você tem vínculo empregatício com aquele local. Então, assim, eu acredito que não seja aconselhável, né? Você ser contratado de um órgão público e estar registrado como MEI. Porque na ME você pode ainda estar não sendo como sócio administrador, já no MEI está diretamente vinculado ao seu CPF. Isso, porque você acaba tendo outra atividade, né? Você é MEI, você está exercendo uma atividade, você tem que ter um horário para exercer essa atividade, então tem que ter esse cuidado aí, né? Então, assim, e esse cruzamento de dados não só nesse sentido, mas igual eu falo, essa questão de emitir nota, de não declarar, essa questão de vender na maquininha do cartão, então isso, hoje, essas informações são muito cruzadas, né? Então, isso hoje tem que ter esse cuidado mesmo. E aí, por isso que é muito importante verificar junto ao RH, verificar junto ao contrato, para não ter risco, né, de você perder o que você tem aí de emprego. Vou voltar aqui no chat. MEI tem inscrição estadual, municipal? Aqui no Tocantins, o MEI é isento de inscrição estadual. Não, é isento, tá? A lei do estado do Tocantins isenta ele. Então, a gente aqui no Tocantins não, mas a municipal tem. A estadual não, porque é um benefício do estado, tá? Do Tocantins. Mas outros estados têm inscrição estadual. Certo. Mais alguém tem algum outro questionamento, alguma outra dúvida? Ou gostaria de fazer alguma complementação? Tem uma outra dúvida do Elifal, Liliane, acho que agora você está tendo acesso ao chat também. Como não tem seguro-desemprego, existe algum seguro nos bancos ou algo que compense adquirir para que eu possa ir pagando e depois eu possa usar como seguro-desemprego? Aí teria que ser uma previdência, né? Porque uma previdência privada mesmo, para depois você ter acesso, né? Porque realmente o MEI, você não tem seguro-desemprego, né? É algo que não é seu, a não ser que você pague aí uma previdência para no futuro você ter. Mas, assim, nesse caso, não. Mais alguém, gente? Eu acredito que eu passei por todos os questionamentos. Se ficou alguma pergunta, eu peço desculpas. Se quiser colocar novamente, tá, no chat. Porque vai chegando junto com os nomes, né, dos alunos. Gente, muito bacana. Pâmela, agradeço mesmo, viu? Foi muito bom. Eu acho que é um assunto que sempre gera dúvida, por isso que eu falei, é melhor a gente ir fazendo as perguntas, porque quando a gente vai dar essa palestra, geralmente tem muita dúvida. Mas agradeço aí a participação, a gente se coloca à disposição mesmo, estou no Sebrae,
e todo mundo aqui também pode estar respondendo vocês. O telefone do 0800 é 0800 570 0800 e aqui do fixo nosso é 3312 4570, tá? Então, se vocês quiserem estar entrando em contato, tirar alguma dúvida ainda que ficou, podem estar perguntando, que a gente está para responder. Liliane, eu gostaria de agradecer novamente, tá, pela disposição de estar com a gente, pelo apoio seu e do Sebrae. Agradecer a todos que participaram aqui com a gente, né? A gente sabe que é um momento complexo que a gente está vivendo, mas a gente tem visto muitas ideias novas, muita coisa acontecendo, né? Tanto virtualmente, como no ramo da alimentação nesse momento de pandemia. E eu acredito que informações sobre o MEI são mais que fundamentais nesse momento para que vocês possam, né, estar colocando as ideias de vocês em prática, estarem regulamentados e terem os benefícios, né? Então, obrigada a todos, boa noite e até a próxima. Boa Tchau, noite, Liliane. obrigada, Pamela, obrigada a todos. Tchau. Obrigado, Lidiane, obrigado, Camila, eu acho que fala assim. Obrigada ao nosso staff, Pamela. né? Foi, obrigada, foi ótimo. Foi muito boa, viu? Explicou bastante bem, sua assessora aí, Pamela. Obrigada, Alexander. Muito. Teve uma pessoa que perguntou, que pediu os slides, não sei se é possível. Está disponível. Posso? Uhum. Mas esse material, né, Liliane, tá todo no site, né? O site ele é bem explicativo. Tá, tem, é todo tirado de lá, daquele portal. Olha aí, para quem pediu os slides, tem no site, é só acessar aí. Não, mas os slides não estão no site, né? As informações. Agora, o Sim, material isso, se ela disponibilizar, que não tem nenhum problema, né, professora Liliane? A gente vê o canal para estar distribuindo esse conteúdo. Ou podem estar me solicitando também pelas páginas da coordenação de curso, tá? Administração Unívio, no Facebook e no Instagram. Ok. Ou na página da professora Liliane também, né? Isso. É mais prático. Obrigada, boa noite, tá? Tchau. Informação, 10 anos, eu sou fixe, né?